Assim, professor. Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje tem o título Tentando Parar o Tempo. De onde vem esse título? Eu me lembrei de Mauro Capelletti, grande jurista já falecido. Capelletti dizia que o controle de constitucionalidade é a tentativa do juiz de parar o átomo fugidio do tempo. É tentar fazer voltar atrás o que houve de errado, assegurar a força e a supremacia da ordem constitucional. O controle de constitucionalidade é o jurista constitucionalista tentando fazer o melhor de si para assegurar que aqueles sonhos que estão guardados dentro do baú da Constituição se realizem. A Constituição é como um baú, que no nosso caso foi fechado pela primeira vez em 5 de outubro de 88, no qual nós temos valores, sentimentos, regras, desejos colocados para o futuro. Eu abro esse baú de tempos em tempo e tiro normas ali. É como roupas que eu coloquei na década de 80 ali dentro. Eu, quando vou vesti-las hoje, eu preciso atualizá-las. Não é comum você ver pessoas andando inteiramente num visual, né, de décadas atrás. Então, esse trabalho todo é o exame de constitucionalidade. É fazer com que a regra da Constituição seja seguida. Eu já comentei aqui aquela ideia de que a Constituição é como uma tomada elétrica, de onde promana uma força e você conecta uma extensão e conecta outra extensão e outra extensão. Essa força vai se comunicando. Quando eu não tenho algo que se encaixa, não tenho algo válido, essa conexão é rompida e essa força não se transmite a outra ponta. É o que nós vamos chamar de juízo de constitucionalidade. Quando algo não se enquadra nos parâmetros lógicos jurídicos que estão previstos na Constituição, então nós temos uma quebra dessa transmissão de poder, poder que se origina na soberania popular. Então, o poder constituinte tem a sua sequência rompida ali, e nós dizemos que os demais atos não têm validade jurídica, não têm força jurídica, são inconstitucionais. Então, esse é um exame muito importante. Há a disciplina própria, que é complementar o Direito Constitucional 3, e eu recomendo que vocês paguem no semestre que vem para terem a oportunidade de estudar o assunto, com o professor Arthur Cortez, e nessa disciplina vocês vão aprofundar os mecanismos de controle de constitucionalidade. Um assunto que envolve um pouco de direito processual, mas, em verdade, é um tema, um debate e uma construção do direito constitucional. Aqui nós vamos nos dedicar hoje a expor para vocês os fundamentos do controle de constitucionalidade. Não pretendo me alongar muito para não cansá-los, mas também buscaremos usar o tempo que temos disponível para possibilitar um melhor resultado do estudo de vocês. Controlar a constitucionalidade, como o título que vocês veem no slide indica, é defender a Constituição em juízo. É a expressão mais tradicional que vocês podem encontrar. E diz respeito àquela luta que nós enaltecemos quando mencionamos o pensamento do professor Paulo Bonavides de colocar a supremacia da Constituição como a última ratio do pensamento jurídico. Mas nós vamos já falar que há um erro nessa expressão, que é a ênfase na característica em juízo. Na verdade, não precisa ser só em juízo. Vocês mesmos fizeram a simulação do processo legislativo, na qual verificaram que a construção de direitos se dá fora das instâncias judiciais também, como quando se elabora, debate e se argumenta sobre um projeto de lei. A essência do que nós vamos falar em controle de constitucionalidade é o controle do poder público. É assegurar que o poder público fique dentro dos limites que a Constituição traçou.
controle é um tema que vem da sociologia, da expressão controle social, mas que migra para o direito, quando a gente vai falar do controle das normas jurídicas. Esse controle do poder público existe a partir do momento que eu considero, desde o liberalismo, que o cidadão tem direitos diante do Estado. O Estado precisa respeitar os direitos do cidadão e isso não é uma concessão que o Estado faz. O cidadão, quando entrega o poder ao Estado, ele cria uma figura que vai servi-lo, não que vai dominá-lo. Isso é uma diferença da monarquia para a república. O direito, ele existe a partir do momento em que você debate. Eu não posso falar de direito se você não pede nada, não reclama nada na relação. Dizer que alguém tem um direito é quando essa pessoa aponta que tem uma necessidade e essa necessidade tem que ser atendida por outra pessoa que está na relação jurídica. Daí eu entender que eu tenho necessidades diante do Estado e começo a entender como politicamente se processa o controle de constitucionalidade na medida em que vai depender muito do relacionamento que o poder público tem entre os poderes e desses poderes com o cidadão, e principalmente de como o cidadão cobra seus direitos, para entender que há um debate a ser feito. Se eu, por exemplo, parando essa apresentação aqui, mostrar para você, apresentar para vocês uma página inicial do Supremo Tribunal Federal, nós podemos encontrar debates dos mais diversos. Vou ler apenas as manchetes. Bolsonaro questiona condenações da União por excesso de linguagem de juízes, porque o poder público, a União, é condenada a pagar por algumas manifestações que magistrados fazem. O STF analisando o limite de idade para ingresso na magistratura. Debate sobre o plano de vacinação contra a Covid-19. Proibição de voltar ao serviço público por tempo indeterminado é inconstitucional. Vejam, eu tenho muitos assuntos aqui tratados das mais diversas origens, com fundamento constitucional, que mostram para nós o alcance que tem esse documento, a Constituição. Como ele consegue alcançar diversas dimensões da vida social. Mas eu só vou ter esses debates na medida em que alguém sinta a necessidade de levar esse debate adiante. Isso, portanto, tem um elemento político, no melhor sentido da palavra, envolvido aí. Se eu falo em controle do poder público, é porque eu tenho que evitar o risco de um descontrole. O princípio da legalidade, entendido da maneira mais certa e mais ampla, não é a submissão à lei, é uma submissão a princípios. A submissão à ordem jurídica democrática. Quais os temas que estão envolvidos aqui nesse debate? Vou falar de alguns deles, mas listando para vocês estudarem. A expressão supremacia constitucional é muito relevante, porque diz respeito à posição hierárquica do conteúdo da norma constitucional diante das demais regras que existem ou possam ser feitas no ordenamento jurídico. Outro assunto que vocês vão ter que refletir diz respeito ao papel político do judiciário, presente em debates como o ativismo judicial. Recentemente, o governo, usando de sua competência constitucional, editou uma norma que diminuiu ou até isentou de impostos a importação de armamentos, de determinados tipos de armamento. O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional. E aí surge um debate, porque, tradicionalmente,
entende-se que o executivo pode sim fazer aquilo. Mas você tem o judiciário surgindo em campo, não foi o legislativo, não foi o representante do povo, é o judiciário surgindo em campo para debater se aquele ato encontra limites na ordem constitucional. Então, esse é um tema que está envolvido aí. Precisamos saber que há uma evolução própria desse assunto no Brasil, que não é apartada da evolução que acontece no resto do mundo, mas precisamos saber que há uma evolução, que nós não vamos entrar em todos os detalhes nesta disciplina, nem hoje, mas que é muito importante vocês conhecerem. Um assunto que sempre vem ao tema, e vocês vão trabalhar bastante dentro da disciplina de Direito Administrativo, é o tema discricionariedade. Quando, por motivo de conveniência e oportunidade franqueado pela lei, o executivo tem a liberdade de estabelecer as regras para o caso. E aí é muito comum se alegar que há ofensa à Constituição em atos do executivo. Princípios constitucionais. Ainda que eu acredite que a temática dos princípios seja utilizada equivocadamente pela jurisprudência e pela doutrina, o fato é que é um assunto, um tema que tem que ser estudado e aprofundado com zelo e seriedade, não com debates e afirmações levianas sobre princípios, como é comum nós vermos. Há um aprofundamento nesse assunto, há um estudo da teoria dos princípios que é muito importante ser feito. Uma palavra central, uma expressão central para compreendermos o assunto do controle de constitucionalidade é o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Aquele no qual se observa o devido processo legal. O Estado de Direito é aquele no qual há uma elaboração normativa por representantes do povo e que essa elaboração normativa vai ser respeitada. Estado de Direito não é Estado onde tem lei escrita, não é Estado onde tem Constituição. É um Estado onde não há arbítrio, no sentido de uso abusivo do poder. Estado de Direito é o Estado do não-arbítrio. Essa é a melhor definição que o professor Canottillo nos traz sobre Estado de Direito. Ele tem várias expressões. O liberalismo está envolvido no Estado de Direito, a ideia de república, a ideia de democracia. Portanto, é uma ordem jurídica democrática, com normas superiores e anteriores. Inclusive, é preciso ressaltar que a expressão Estado Democrático do Direito, ela representa um conjunto harmônico. Não existe Estado democrático se não for de direito, não existe Estado de direito se não for democrático. Às vezes, o que acontece é que autores formados em determinadas correntes confundem Estado de direito com Estado de leis, e lei com direito, quando, na verdade, lei e direito são coisas diferentes. O que é que a gente entende como um Estado de direito? Existem leis gerais, aquela história de lei geral e abstrata, e racionais. O que é uma lei racional? Não me refiro aqui à reflexão mental de quem elaborou, mas uma lei racional é porque ela se coloca dentro de uma estrutura organizada. É uma coisa que vem do iluminismo. Então, eu tenho leis, como nós já vimos aqui, complementares, leis ordinárias, leis delegadas, leis federais, estaduais, eu tenho decretos, eu tenho normas de diversos tipos que se organizam dentro da ordem jurídica de uma maneira muito dinâmica. Já me referi que essa expressão divisão de poderes não é a própria, o correto é a separação orgânica das funções estatais, mas isso é para que, na frase célebre de Montesquieu, o poder freie o próprio poder. Então, isso é um requisito do Estado de Direito. O primado do legislador, o legislador como a pessoa mais indicada para representar a vontade do povo e para colocar o que é que o povo deseja, e para autorizar prisões, tributos. Então, o Estado de Direito tem esse primado do legislador. Os tribunais têm que ser independentes. Eu não tenho Estado de Direito
se os tribunais são coagidos. Eu não preciso ter apenas direitos, eu preciso ter garantias para esses direitos, porque direito sem dar garantia é não dar nenhum direito. O pluralismo político é fundamental para um Estado de Direito. Eu não posso ter, por exemplo, um governante que defenda uma ideologia e tente prejudicar o funcionamento de partidos que pensem contrário. Isso pode até acontecer do ponto de vista da liberdade de atuação política dos agentes, mas isso não pode ser um programa, não é permitido algo concertado com o uso da máquina pública para prejudicar o pluralismo. É preciso haver responsabilização, a possibilidade de agentes públicos serem responsabilizados, e quando eu falo em constitucionalidade, isso é muito sério, tem que ser levado a sério, e não adianta eu dizer que você vai ser responsabilizado se eu não tiver mecanismos de controle. O administrador, ele precisa ser subordinado à Constituição, tem que haver mecanismos que controlem o que ele faz, comparando com o que prediz a Constituição. E para tudo isso, o Estado de Direito precisa de instrumentos para garantir a Constituição. Um tipo de instrumento são as garantias institucionais, instituições que existem para que a ordem jurídica estabelecida seja como é. O município, né, os entes federados são uma instituição, o judiciário é uma instituição, a família é uma instituição, são polos de normas jurídicas colocados na sociedade para que haja a proteção de objetivos desejados. Eu preciso de recursos contra abusos dos agentes públicos, eu tenho que ter mecanismos à minha disposição, eu preciso ter uma fiscalização da constitucionalidade. Agora, como é que é essa fiscalização? É só pelo judiciário? Eu fiscalizo só leis e demais atos, decretos ou condutas que nem são leis, não podem ser analisados sob o prisma da constitucionalidade? Os particulares, eu, você, nós podemos ter nossos atos julgados com base no que diz a Constituição? Esses são debates. Esse último que eu mencionei, inclusive, é o tema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Se isso depende de uma lei que me obriga a cumprir a Constituição, ou se um ato meu pode ser diretamente contrasteado com a norma constitucional. Esse é um debate muito vivo. Como eu disse, o Estado é de direito, então há uma limitação pelo direito, não é pela lei escrita, é o direito, lembrando que isso não significa, em hipótese alguma, subjetividade. Para quem achar que isso é muito subjetivo, eu recomendo que aprofunde seus estudos sobre metódica dos direitos fundamentais. Posso recomendar ao professor Friedrich Miller, professor Canutilho, e aqui na UFRN, tanto eu quanto o professor Leonardo Martins temos trabalhado muito essa questão dos métodos de interpretação dos direitos fundamentais. Há uma esfera de liberdade do cidadão que é protegida do poder abusivo do Estado. O Estado e a sociedade civil, em decorrência dessa noção de Estado de Direito, não são confundidos. O Estado é uma coisa, a vontade da sociedade civil é outra. Então, o Estado de Direito, ele não permite o arbítrio desumano, nem o uso de ideia de razões de Estado, que seriam superiores e se impor-se-iam à realidade desejada pelos cidadãos. Em síntese, podemos usar a expressão que aparece aí no finzinho da tela, desigualdades injustas. Desigualdades são naturais e a própria norma jurídica cria desigualdades. Quando eu digo que alguém precisa de proteção, quando eu digo que uma relação jurídica de compra e venda tem um comprador com uma obrigação de um tipo e um vendedor com uma obrigação de outro tipo, eu estou absorvendo desigualdades e dando a elas um status jurídico. O que a ordem jurídica faz é justamente absorver essas desigualdades. Agora, ela veda desigualdades injustas. Nós somos caçadores de desigualdades injustas. Eu vou aqui interromper essa fase para avançar com vocês para um outro assunto,
dentro dessa mesma perspectiva, lembrando que vocês podem fazer questionamentos a todo momento. Isso que eu falei até agora foi para dar a vocês uma noção da relação Estado e normas jurídicas. O Estado elabora a norma jurídica, como dizia Mário Cavalcante, e deve ser o primeiro a submeter-se à norma jurídica. Bom, um campo para onde nós poderíamos agora aprofundar, mas não iremos, é o da compreensão da evolução do Estado em relação com os direitos fundamentais. Vocês verão que é impossível falar de controle de constitucionalidade aprofundadamente, e para isso eu recomendo exatamente a disciplina própria, que vocês se matriculem, mas não há como falar de controle de constitucionalidade sem falar de tudo que influencia a interpretação dos direitos fundamentais. A tutela jurídica dos direitos fundamentais é a essência de controlar a constitucionalidade. Mas nós iremos aqui, do ponto de vista, primeiramente, histórico, dar uma olhada como é que nós entendemos, como é que o Brasil colocou-se perante a ordem jurídica no que diz respeito ao entendimento dessa relação entre as normas que o Estado faz no dia a dia e a Constituição. Como controlar. Vejam bem, algumas expressões nós temos que compreender dentro desse debate. Há um aspecto da Constituição que a gente chama de Constituição política, que se divide em Constituição material e Constituição formal. Constituição material tem o atributo da supremacia, Constituição formal tem o atributo da supralegalidade constitucional. Enquanto que a material diz respeito ao conteúdo em si da norma, você poderia perguntar se uma lei que diz que pessoas negras são proibidas de circular nas ruas a partir das 20 horas. Se isso é materialmente constitucional, eu responderia com muita tranquilidade que não, isso é profundamente inconstitucional, isso ofende a Constituição do ponto de vista material. E formalmente eu vou analisar se essa norma seguiu os procedimentos formais para entrar na ordem jurídica. Se era uma lei ordinária, se obteve maioria, se o assunto era reservado à lei complementar, se a maioria absoluta foi observada, se foi votada nas duas casas do Congresso Nacional, isso diz respeito à constitucionalidade formal. Se era um assunto de iniciativa privativa do presidente da República, só ele podia propor, e quem propôs foi um deputado. Então, eu posso ter uma norma constitucionalmente formal, mas do ponto de vista material, sendo constitucional. E até o contrário. Um assunto bem-vindo, politicamente adequado, constitucionalmente válida do ponto de vista material, mas que não observou o procedimento formal. Isso é importante porque os procedimentos formais são como guardiões da democracia. São mecanismos colocados para não serem transpostos em nome dos abusos que já foram cometidos em outros tempos. Também podemos falar na Constituição no sentido sociológico. Pelo povo, que é o que de fato comanda a vida social, e a Constituição, que eu chamo de para o povo, aquela que vem de cima para baixo. É o modo como o poder público pratica os atos. E, às vezes, você pode ter governantes que praticam seguidamente atos inconstitucionais e ninguém faz nada e tudo fica desse jeito. E, às vezes, governantes que falam para eleitores como quem fala para devotos, coisas constitucionalmente estapafúrdias, mas que são feitas assim. E enquanto ninguém sentir a necessidade de discutir aquilo, não vai seguir controle sobre esse ato. Então, é o que eu chamo da Constituição de cima para baixo, a Constituição do ganha, mas não leva. É a Constituição para o povo, mas são aspectos que eu tento observar na dinâmica constitucional. É indispensável que nós atentemos para a ideia de proporcionalidade, por mais que eu tenha restrições sérias ao uso desse tema para interpretar direitos fundamentais, é impossível não se tratar do tema dos princípios
quando eu vou interpretar a Constituição. Há restrições que eu faço ao uso dos princípios dentro da aplicação dos direitos fundamentais, mas que não afastam a importância do assunto. Então, como é que eu encontro o controle da constitucionalidade na Constituição de 88? Um aspecto que eu já posso elencar para vocês diz respeito a esses elementos básicos. Eles são o primeiro sinal que vocês encontram desde a leitura do início da Constituição. A ideia de acesso à justiça, que eu já mencionei aqui quando falando do Poder Judiciário, que não pode ser confundido com o grau de acessibilidade ao Judiciário, mas sim o dever de todos os entes estatais, em todas as esferas, de respeitar e fazerem cumprir a Constituição, por favor. Quem defende a Constituição não é só o Judiciário, isso é extremamente claro na Constituição. Direito de petição, que qualquer cidadão tem perante o poder público. A ideia de duplo grau de jurisdição, que eu já disse a vocês que não é prevista na Constituição, senão em situações específicas. E contraditório. Ninguém pode ser condenado sem ser ouvido antes. Então, nós temos aí o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, o inciso 34 do mesmo artigo 5º, que fala do direito de petição. E eu gostaria de lembrar que o direito de ação, que é o direito de qualquer cidadão ir diretamente ao judiciário até invalidar uma lei, é um direito político e está incluído como uma espécie da ideia de direito de petição. O duplo grau, como eu disse, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral, né, tem o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos inerentes. Observem que tudo isso nós chamamos de garantias constitucionais do processo. O que é processo? Processo é o estudo dos limites de atuação do Poder Judiciário. É o ramo do direito processual, que estuda como limitar o poder público para que o poder público não cometa abuso. Então, o processo pode ser administrativo, pode ser processo judicial, pode ser processo legislativo, exatamente estuda o limite do poder público. Então, quando eu falo em ampla defesa num processo, eu estou mencionando que o cidadão ele tem o direito a buscar se proteger e que isso é uma garantia dele contra abuso. É uma garantia colocada na Constituição, uma garantia constitucional de um processo justo, de que o direito processual, que é regulado pelo Legislativo, não vai prejudicar os direitos do cidadão. Então, tudo isso que a gente viu agora são regras feitas para o legislador, para que o legislador não diminua a atuação do Poder Judiciário. Então, são normas, na verdade, as garantias constitucionais do processo são normas de equilíbrio entre os poderes, antes mesmo de serem normas para o cidadão. Na Constituição de 88, vamos falar de como fica o controle. Então, em parte, ele é a ideia de devido processo legal. Eu só gostaria de lembrar que a expressão devido processo legal é sinônima da expressão Estado democrático de direito, do modo como temos hoje. O Brasil tem influências portuguesas, que são continentais, europeias continentais, onde se usa a expressão Estado de Direito, e nós copiamos a Constituição de um país de common law. Não sei se vocês já tentaram para isso, que nós somos, desde o início do nosso modelo republicano, um país com uma ordem jurídica que tem toda a sua fundamentação de civil law debaixo de uma Constituição de common law. Claro que isso gera dificuldades, mas vamos aos poucos aprendendo com isso. E o controle tem um caráter político que fica muito forte na nossa Constituição, vê-se isso com muita facilidade. Aqui são apenas pontos para vocês observarem e lembrarem dos seus estudos, dentro da perspectiva que eu falei
porque eu não posso entender o controle sem entender o que é que eu estou controlando. Então, o que é que eu entendo por direitos fundamentais? Desde quando eu falo na crise social no século XIX, venho com as conquistas do liberalismo, e depois eu começo a ter o sufrágio universal, os direitos políticos sendo debatidos. Posso retroceder à França, com preocupações sociais no século XIX. Isso aparece depois no México, por influência, né, do Partido Comunista e da Revolução Russa, não exatamente da Revolução, mas os primórdios da Revolução influenciam a Revolução Mexicana também. Então, tudo isso são movimentos que fazem com que surjam novas formas de entender os direitos fundamentais. A Revolução, a Declaração Russa, o Tratado de Versalhes, a Constituição de Weimar, tudo isso trouxe mecanismos que exigem mecanismos jurídicos, que nós conhecemos como direitos fundamentais, que são pactos entre o cidadão e o governo, que exigem instituições apropriadas, formas apropriadas de garanti-los. No Brasil, isso foi entrando e tendo mudanças pouco a pouco. Nós temos a Constituição Imperial de 1824, um típico modelo liberal. Em 1934, nós temos o ingresso, estamos falando da era Vargas, e nós temos o ingresso de normas de direitos sociais. E em 1988, nós temos o estabelecimento do modelo mais amplo de direitos fundamentais que o Brasil já conheceu. Já mencionei a vocês que nós temos vários róis de direitos fundamentais na Constituição. Nós temos o artigo 5º, o artigo 6º, o 7º, o 150, nós temos o título que é conhecido como ordem social, mas que traz direitos individuais, é um grande catálogo de direitos fundamentais ali. Nós temos um panorama que vai além do Brasil, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a temática de direitos sociais, que é um tema que é sociológico mais do que jurídico. Juridicamente, eu posso até dizer, como alguns autores fazem, é a grande maioria, que existem direitos sociais. Mas, em termos de lógica jurídica, não há qualquer distinção entre uma norma de direito social e uma norma dita de direito individual. Então, isso não é um debate com repercussão de teoria jurídica. A verdade é essa. É um debate de sociologia. Mas, sim, são direitos fundamentais e não merecem nenhuma distinção. São direitos fundamentais que chegam em razão de um movimento que se convencionou chamado social. Uma crítica que nós podemos fazer, e que eu convido vocês também a refletirem, diz respeito ao fato de o controle de constitucionalidade ser muito fechado no controle judicial. E se o jurista só enxerga o controle judicial, o que acontece é que o administrador e o legislador ficam soltos. Aí depois você observa e vê uma quantidade incrível de atos administrativos ou de atos legislativos inconstitucionais e se pergunta o porquê disso. Olha, o porquê disso é porque o jurista só tem cuidado judicial. Então, o controle não é só judicial. E também o debate sobre ser só contra ato do Estado, eu também devo poder controlar, em certa medida, os atos dos particulares. O controle de constitucionalidade também tem outro aspecto, que é a relação entre Constituição e processo, que eu já mencionei para vocês algumas vezes, e faz surgir a expressão processo constitucional, direito processual constitucional. Eu tenho dois enfoques para isso. Um está dentro do estudo dos direitos fundamentais. Eu tenho direito constitucional e eu tenho direito constitucional administrativo, direito constitucional civil e eu tenho direito constitucional processual. Ou seja, é o direito constitucional, estudando as questões de processo. E eu tenho, dentro da teoria geral do processo, o direito processual civil, o direito processual penal, e aí não é mais direito constitucional, é direito processual. E aí eu tenho o direito processual constitucional, onde especificamente vai ser estudado o procedimento
a relação entre as partes, a jurisdição, para controlar a constitucionalidade. Eu posso, portanto, usar as duas expressões. Mas a expressão direito constitucional processual é voltada para as garantias constitucionais do processo. É o estudo de direito constitucional naquele ponto em que a Constituição protege o judiciário do legislador, é o direito constitucional processual. E eu tenho o direito processual constitucional, que é o estudo desse processo de defesa da Constituição. É onde mora o controle de constitucionalidade. E aí eu coloco isso. Na coluna da esquerda eu tenho dispositivos constitucionais que garantem o cidadão e limitam o legislador. E na coluna da direita eu tenho as regras para o controle de constitucionalidade, né, se as normas são constitucionais ou não. É essencial vocês saberem que há modelos de controle que foram construídos ao longo do tempo pelo mundo. Não foi só o Brasil que sentiu essa necessidade. Eu tenho um modelo chamado em inglês e francês, que é o modelo de ausência de controle, onde o próprio legislador, isso é historicamente, tá? É preciso que vocês saibam que, hoje em dia, pela própria comunicação e troca de ideias entre juristas e parlamentares, pelo mundo todo, esses modelos se encontram, de certa maneira, mesclados. Sempre há uma interferência ou um aprendizado de um país que originou um modelo com o modelo desenvolvido por outro. É natural. O que acontece é que, até hoje, os países que adotaram determinado modelo, majoritariamente, vão estar dentro dele, mas com elementos do outro. Então, nós temos um modelo de ausência de controle que entrega ao legislador a tarefa de decidir o que pode ou não pode, o que está ou não de acordo com a Constituição. Então, o que o legislador faz é considerada a interpretação mais adequada para a Constituição. Isso é tradicionalmente mencionado como modelo inglês, modelo francês, e também era o modelo alemão até antes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, até o período entre as duas guerras mundiais. Então, entende-se que o legislador, como representante do povo e votado por ele, é a pessoa apta para decidir qual é a regra de igualdade, qual é o direito fundamental ali, entendendo que é a melhor leitura da Constituição. Vou falar do modelo austríaco, teorizado por Hans Kelsen. O modelo austríaco, ele é o modelo de tribunal constitucional. Parte da ideia de que a Constituição é algo muito sério para deixar na mão de qualquer juiz decidir o assunto. É preciso uma corte com debate, com voto colegiado, com pessoas experientes e já de mais idade, presume-se com isso maior maturidade, para apreciar aquilo, porque é um ato do legislador. Você dizer que algo é inconstitucional, você está desfazendo um ato do legislador, então isso é muito grave. E era muito importante, Kelsen escreveu artigos defendendo isso, que houvesse uma proteção da Constituição. Não era admissível que algo estivesse na Constituição e o judiciário não fizesse nada. Então, surge a ideia de um tribunal, portanto, uma corte mais experiente, com maior vivência, que poderia desdizer o trabalho do legislador, pegar a lei e dizer que a lei era inconstitucional. Bom, paralela a esse modelo, de outra ponta, surge do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, um outro modelo de controle, partindo da ideia de que uma coisa inconstitucional não tem de onde tirar a sua força. Não há autoridade para se agir contrário à Constituição, então não se pode emprestar força em nenhum momento a um ato contrário à Constituição. Então qualquer juiz estaria autorizado a não obedecer uma norma inconstitucional. E ele, claro, é quem decidiria se era constitucional ou não. Esses dois modelos formam, portanto, dois grandes blocos. O controle austríaco sendo chamado de controle concentrado, porque concentra em poucos órgãos o poder de apreciar isso.
E o modelo americano, por dividir entre muitas autoridades judiciais, é chamado de controle difuso, por deixar difusa essa possibilidade. Facilmente nós vemos que há vantagens e desvantagens. O modelo austríaco tende à segurança jurídica. O tribunal funciona como um legislador negativo. A norma continua valendo, continua em vigor, até que o tribunal decida que ela é inconstitucional. Podemos perguntar, e durante isso, ela continua produzindo efeitos? Sim, continua. O efeito do tribunal é como se ele revogasse aquela lei ex nunc, a partir dali. Isso dá autoridade ao legislador. Estamos falando de países, portanto, com legislativos bastante respeitados pelo povo. Então, o tribunal considera a inconstitucionalidade uma coisa tão grave que autoriza ele a desfazer esse trabalho e revogar aquela lei. Não é revogar a expressão, é declarar inconstitucional, mas autoriza isso. Já o americano entende que a lei é nula ex tunc, desde quando foi feita, e por isso o julgador não vai poder apreciar. É interessante observar que isso nasce num famoso julgamento chamado Marbury, se consolida num famoso julgamento chamado Marbury versus Madison, um rate constitucional impetrado contra o presidente James Madison, no qual a Suprema Corte usou esse raciocínio, bem elaborado pelo Justice Marshall, com o objetivo de afastar a constitucionalidade de uma lei que autorizava a Suprema Corte a julgar o caso. Digamos, numa expressão popular, a Suprema Corte ficaria numa saia justa se dissesse que o presidente Madison não tinha razão. Era um momento de afirmação da autoridade da Suprema Corte. Então, a Suprema Corte faz um giro bem grande e diz, olha, mas essa lei que dá poder para nós apreciarmos o caso é inconstitucional, então não temos que apreciar. Mas se fôssemos apreciar, e diz que o Marbury tinha razão. Mas não valeu essa apreciação. E o Brasil, como é que fica? O Brasil, em 1889, com a proclamação da República, e posteriormente na Constituição de 1891, ele adota o modelo americano, ele segue os Estados Unidos da América. A Constituição de 1891, portanto, adota o controle difuso e espalha pelo Brasil a possibilidade. Rui Barbosa traduz decisões da Suprema Corte, ensina como funciona os Estados Unidos, e havia um jurista brasileiro que tinha o privilégio de advogar perante a Suprema Corte, era americana, e que era presidente do Supremo Tribunal aqui no Império na época, e conhecia bem o assunto, e que vem a ser Amaro Cavalcante, seridoense, que dá nome ao Centro Acadêmico do Curso de Direito da UFRN. Então, Amaro Cavalcante e Rui Barbosa, digamos assim, ensinam o Brasil a interpretar a Constituição. Eles ensinam como analisar a constitucionalidade e inconstitucionalidade de normas, adotando, portanto, o modelo difuso. O modelo difuso ele apresenta uma dificuldade que o Brasil tentou organizar com o tempo, que é o fato de que, num país com as nossas dimensões, você pode ter sobre o mesmo assunto decisões muito díspares, em regiões muito distantes, às vezes de maneira justificada, outras vezes não. E o órgão de harmonização disso tudo, hoje em dia a gente vê bem na nossa estrutura, é o Supremo Tribunal Federal, que vai cuidar de harmonizar. Mas durante esse tempo, muito estrago, digamos assim, pode acontecer. Desde 88, as reformas legislativas e constitucionais que são feitas nesse assunto são tendentes a criar mecanismos de uniformização e controle dessas decisões. Uma discussão é sobre se a lei permanecer, o Supremo, o que é que acontece com a lei declarada inconstitucional, ela no controle difuso, ela continuava valendo ou não, porque no controle austríaco, o tribunal tira a lei do ordenamento jurídico, e no controle difuso. Muito se alegou que ela só valia para aquele caso, seria apenas um precedente com força persuasiva, que toda a vida você tinha que fazer chegar até o Supremo caso para ser apreciado daquela maneira. Hoje em dia, nós temos mecanismos do direito processual que fazem com que essa decisão, adotada, mesmo que tenha sido num caso,
concreto valha para toda a ordem jurídica. Porque no modelo difuso, eu saio apreciando cada caso, certo? É o que a gente chama de um processo subjetivo. Eu decido para você. Enquanto no controle de tribunal, no controle concreto, eu decido num processo objetivo. Eu decido, portanto, olhando não o seu direito. Eu vou dizer se a lei é constitucional ou não, não vou dizer o que é que vai acontecer para você. Pode até que isso seja uma consequência indireta e muito clara, mas o objetivo maior no controle, que a gente vai chamar de abstrato da norma, porque eu não estou olhando casos concretos, é dizer se é constitucional ou não, ou como deveria ser a situação. Enquanto que no controle difuso, é atender o pedido que a parte fez, daí chamarmos de controle também concreto. Atenção, controle difuso diz respeito difuso e concentrado diz respeito à quantidade de órgãos jurisdicionais. A expressão controle concreto e controle abstrato dizem respeito à demanda que eu estou apreciando, o nível de subjetividade dela. É comum que o controle concentrado seja abstrato. E é comum que o controle difuso seja concreto. Mas nós temos muitas exceções a isso. Portanto, não confundir as duas classificações. Bom, aqui nós temos exatamente um resumo para vocês contemplarem e aprofundarem disso que eu falei agora sobre o controle difuso. E aqui os aspectos que eu já mencionei aqui relativos ao controle concentrado das normas. No histórico brasileiro, conforme as reformas constitucionais e mudanças constitucionais foram acontecendo, nós fomos incorporando diversos elementos. Na monarquia, nós não tínhamos sistema de controle, mais próximo era o poder moderador, o imperador. Com a república, nós adotamos o controle difuso. Posteriormente, em 1934, nós começamos a adotar alguns mecanismos, como a cláusula de reserva de plenário, que nós falamos na última aula, dando maior proteção à decisão de inconstitucionalidade nos tribunais, sendo por maioria absoluta da Corte. A intervenção surge. A intervenção, lembram que nós estudamos que existem os princípios constitucionais sensíveis, que são princípios constitucionais que motivam a diminuição da autonomia do ente federado através da intervenção ou da União nos estados ou dos estados nos municípios. Isso é uma forma de controle de constitucionalidade, porque para aquilo acontecer, numa das modalidades, se vocês lembrarem, é a ação direta interventiva, quando o Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, no caso, respectivamente, intervenção estadual ou de intervenção federal, entendem que, analisando o caso, há um ato que ofende um princípio constitucional sensível que deve ser revisado. Entrou aí em 34. Entrou também uma possibilidade do Senado suspender uma lei que tinha sido julgada só num caso difuso. Antes de haver esses mecanismos pelos quais o Supremo Tribunal Federal pode impor a sua interpretação a partir de um caso concreto que ele apreciou para todos os outros casos, antes de haver essa possibilidade, surgiu isso. O Senado, ele pode simplesmente pegar a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou naquele caso concreto e suspender a norma, dando-lhe, a suspensão ocorre no outro momento, quando ele pode suspender atos do Executivo. Mas, nesse caso, ele presta efeitos erga omnes à norma. Veja uma coisa interessante. Começa com um controle difuso, que por recurso, chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal começou em controle difuso, um controle que a gente chama de judicial, porque é no judiciário, e num caso concreto. O Senado pega aquela norma e empresta efeito erga omnes, aquela decisão. O que significa? O Senado não é um órgão judicial, é um órgão político, então é um controle político concentrado, porque é só o Senado que pode fazer isso, então é concentrado. E quando ele empresta efeito erga omnes, ele tira do caso concreto e transforma em abstrato.
Então, é um controle completamente misto. É algo que há no Brasil, e o nosso controle brasileiro é um dos mais amplos do mundo, tem mecanismos para as mais diversas situações e, inclusive, mecanismos mistos, como esse que eu disse agora. Em 1937, nós temos a Constituição autoritária, né, a Carta de 37, dando todo o poder a Vargas. Em 1946, nós temos a redemocratização, e novamente surge todo o debate sobre o controle de constitucionalidade. Um marco no nosso controle é em 1965, com a Emenda Constitucional 16, já na ditadura militar, que traz o mecanismo que não se chama, então, de ação, mas de representação de inconstitucionalidade. Por ele, o Procurador-Geral da República, e aí surgem diversos debates sobre qual o grau de autonomia, de liberdade, de afronta ao poder que ele poderia ter, mas o Procurador-Geral da República poderia representar um ato por inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Certo? Esse é um mecanismo que, de maneira mais forte na nossa evolução histórica, vai fugir da ideia de controle difuso. Porque na hora que eu faço uma representação de inconstitucionalidade, isso é semelhante ao mecanismo de tribunal constitucional. Eu levo diretamente um problema, ele vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal, como se fosse um tribunal constitucional, que é o que acontece nos tribunais constitucionais, sendo que o Supremo é um tribunal de recursos. Então, principalmente nessa época. Hoje em dia ele já tem uma função um pouco mista, ainda não dá para chamar de tribunal constitucional, mas ele tenta ser misto. Há uma recusa do Supremo Tribunal Federal em aceitar perda de poder, então ele continua amealhando funções e atribuições e, com isso, amealhando mais poder nas mãos dos ministros, o que não é recomendável em termos de ciência política e em termos de democracia. Então, essa emenda constitucional é a primeira grande mudança, quando há essa guinada em prol de um mecanismo inspirado no sistema de controle concentrado, para resolver as diversas situações nas quais você tinha interpretações díspares, às vezes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso vai evoluindo, depois há a possibilidade de liminar, que é uma decisão prévia sobre o assunto, em vez de esperar que o tribunal julgue. Isso é uma característica típica de ação. E aí se começa a falar de um processo. E a discussão sobre a interpretação de lei. Há o debate sobre a discricionariedade, já mencionei, do Procurador-Geral da República disso. E em 88 nós temos a ampliação democrática. Em 1988, nós temos o estabelecimento de mecanismos bastante amplos. Eu vou fazer questão aqui de compartilhar com vocês o texto da Constituição, onde vocês poderão observar que a Constituição de 88 alargou o número de legitimados. Observem que até então nós estávamos discutindo tudo ao redor do Procurador-Geral da República. Veja o que diz o artigo 103 da nossa Constituição Federal. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a redação original da Constituição, e ela cria essa figura. Uma ação, já resolve a dúvida jurídica, é uma ação, é um debate judicial com contraditório. Direta, porque vai diretamente ao Supremo Tribunal Federal, não precisa começar na primeira instância, para debater inconstitucionalidade. Posteriormente, numa emenda constitucional cuja redação é atribuída ao hoje ministro Gilmar Ferreira Mendes, foi criada essa expressão aqui, ação declaratória de constitucionalidade, com o objetivo, que foi depois explicado, de impedir muitas ações que estavam chegando contra o Poder Executivo, e essa ação ela dá ao poder ao Supremo Tribunal Federal de dizer que a lei é constitucional. Historicamente, no mundo todo, você entra com ações para dizer que é inconstitucional, porque presume-se a atuação legítima do Poder Legislativo e existe a presunção de constitucionalidade das leis. Mas criou-se essa ação, cuja razão de ser
é o Supremo emitir uma ordem que acaba com as ações de primeira instância sobre o assunto, porque ele diz logo que é constitucional e barra os debates judiciais. Bem objetivo é isso. Mais uma expressão feliz do professor Clemerson Cleve, ela é um ADIM com um sinal trocado. A própria lei que regulamenta explica que, se eu julgo improcedente o pedido de inconstitucionalidade, cumpridos os requisitos de maioria, eu estou dizendo que é procedente a constitucionalidade, e o contrário também é verdadeiro. Mas veja o que diz o 103. Quem é que pode propor essas ações aqui? O presidente da República, vejam que era só o Procurador-Geral da República, agora eu falo de presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa, ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é a expressão lá não é Assembleia Legislativa, é Câmara, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República. Até aqui são agentes institucionais, mas vejam só, o Conselho Federal da OAB passa a ser, portanto, um agente da sociedade, previsto na Constituição para isso. O partido político que tem representação no Congresso pode dar entrada. E também confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. É preciso dizer que se entende que é preciso provar a pertinência do assunto para o partido político, a confederação sindical, poder dar entrada em uma ação desse tipo. Mas tudo isso vocês estudarão propriamente na disciplina de processo constitucional. Mas isso é uma legitimação imensa, muito grande. Né? Muda bastante o perfil. É interessante observar o parágrafo 2º. Ele tem um precedente no Brasil, que talvez seja um dos primeiros trabalhos do mundo, que é o livro Garantia Constitucional dos Direitos Sociais, escrito pelo professor potiguar Paulo Lopo Saraiva. Inclusive, quem diz isso é o professor Friedrich Miller, que é a ideia da inconstitucionalidade por omissão. Isso vem também do direito, chega na nossa Constituição, vindo do direito português. Então, a gente não apenas tem uma ação direta de inconstitucionalidade, uma declaratória, mas também pode declarar que uma omissão é inconstitucional. Não é só a atuação, a ação positiva do Estado, mas a omissão também. Basta lembrar que nós também temos o mandado de injunção. O mandado de injunção, que é muito próximo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é para garantir ao cidadão que exerça um direito que não tem ainda regulamentação. Mas pode ser que haja justificativa para ainda não haver regulamentação. Não necessariamente uma inconstitucionalidade. Já nessa DIN por omissão, nós estamos falando de uma ação, de uma omissão inconstitucional. Bom, feito isso, deixa eu só observar aqui mais uma coisa. Aqui, no 102, parágrafo 1º, eu ainda tenho outro mecanismo bastante utilizado hoje em dia, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que termina por ser um mecanismo subsidiário, um procedimento subsidiário aos outros. Então, não há lacunas praticamente. Nosso controle de constitucionalidade é muito amplo e democraticamente estabelecido. Trazendo uma classificação da inconstitucionalidade para vocês terem uma noção de como ela se manifesta, eu posso ter uma inconstitucionalidade formal ou material, já falamos disso, total ou parcial, com o detalhe que o Supremo ele pode emprestar interpretações, é o que a gente chama de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ele pode tanto dizer que de várias interpretações possíveis, só uma é que é constitucional, ou que de várias interpretações possíveis, só uma é inconstitucional. Pode ser por ação ou por omissão. Pode ser
uma inconstitucionalidade originária, desde que a lei que foi feita ela é inconstitucional, ou superveniente, uma emenda constitucional que veio e tornou a lei inconstitucional. E, como já disse, pode ser uma ação direta, em que eu digo que é inconstitucional e vou direto ao Supremo, ou indireta, quando, por exemplo, existe uma lei e essa lei diz que professores universitários não têm mais direito a férias. Ora, isso é inconstitucional. Eu entro com uma ação e o objetivo principal dessa ação pessoal, subjetiva, concreta e que irá para um juízo comum, portanto difuso, é dizer que eu quero tirar minhas férias. E qual o argumento que eu uso? Que a lei é inconstitucional. Então, o objetivo é que eu goze de férias. E o argumento, portanto, indiretamente, eu estou trabalhando a inconstitucionalidade da lei. O controle pode ser espontâneo. Quando é um controle espontâneo? Quando o próprio legislativo revoga uma lei inconstitucional. No ambiente democrático é o mais indicado. O próprio legislativo revoga a lei inconstitucional. Ou o próprio executivo revoga um ato que fez por ser inconstitucional. Geralmente isso acontece depois de clamores públicos. Com relação ao objeto, já mencionando, pode ser ação ou omissão. Com relação ao momento, pode ser preventivo ou repressivo. Lembrando que a ação direta não pode se entrar com ação direta para uma lei que ainda não foi feita, que não terminou o processo, que ainda está sendo votada. É preciso dar ao legislador o direito de debater, inclusive, a constitucionalidade daquilo que faz. Pode ser por órgão político ou por órgão jurisdicional. Já mencionamos isso também. Ainda, de acordo com a quantidade difusa ou concentrada de órgãos competentes, a provocação pode ser por via de exceção, quando eu entro com uma ação normal e vou para o controle difuso, ou por via de ação, quando o objetivo principal é declarar a inconstitucionalidade. Já mencionei que pode ser subjetiva ou objetiva a demanda. E aí, vocês vão vendo que o conjunto de assuntos referente ao controle de constitucionalidade vai crescendo. Muitos temas vão surgindo. Inclusive essa temática do controle da administração pública, onde nas garantias constitucionais de processo, vocês vão encontrar mecanismos como o mandado de segurança, que é tratado, pode ser tratado tanto quando se estuda direitos fundamentais, quanto no processo constitucional, o mandado de segurança coletivo. Vejam como nós temos mecanismos no Brasil. O mandado de injunção, que eu já mencionei agora há pouco. O habeas corpus. Ele pode proteger de uma inconstitucionalidade. Temos a ação popular, que qualquer cidadão pode propor. Eu já tive a oportunidade de propor várias, a última foi contra o corte de verbas da universidade. Então, o cidadão ele não precisa esperar a atuação do poder público, ele pode ir diretamente ao judiciário e solicitar o controle de constitucionalidade sobre aquele ato. O habeas data, típico de um país que saiu de um período ditatorial, onde as informações eram sigilosas, então você pode entrar com habeas data tanto para conhecer dados que o poder público tenha sobre você, como para retificar esses dados. Eu tenho um mecanismo chamado ação civil pública, que a Constituição fala dela expressamente e atribui ao Ministério Público, mas ela não é só do Ministério Público. Porém, como a Constituição falou no Ministério Público, a lei pode até mudar e alterar quem pode entrar com a ação civil pública, só não pode tirar desse papel o Ministério Público. E aí a gente chega num assunto, e vamos concluir mostrando isso aqui para vocês, o controle não judicial, que também é riquíssimo. Ele pode ser preventivo, como nas comissões que vocês viram do processo legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão feita para apreciar a medida provisória. Pode ser repressivo, como, por exemplo, o Congresso Nacional ele pode sustar atos normativos que exorbitem do poder que o Executivo tem. Certo? A apreciação de medidas provisórias, que já estão valendo, já estão feitas, então é repressivo. E quando, por exemplo, você tem o controle dos gastos públicos no Congresso Nacional e tribunais de contas, onde a constitucionalidade do gasto público é avaliada também. E, de maneira preventiva e repressiva, a advocacia pública,
que controla, através de pareceres e tudo, o que é constitucional e o que não é constitucional. Nas licitações, nos atos de vocês, estudantes, quando fazem um pedido na Procuradoria, e isso vai aparecer da Procuradoria da Universidade, e é analisado se há ou não aquele direito, se está de acordo com a Constituição ou não. Ainda existem outros mecanismos concretos, né, que nós vemos dentro do judiciário. Conflitos de competência e conflitos de atribuição são atos de preservação de autoridade judicial, que são apreciados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Existe um processo chamado reclamação, pelo qual também se busca garantir a autoridade de uma decisão da estrutura judicial. A homologação de sentença estrangeira é outro processo também que controla a constitucionalidade, que é para verificar se uma sentença estrangeira vale no Brasil. A ação direta interventiva. Tudo isso aqui são mecanismos de casos que atuam em controle concreto. Eu ainda tenho o recurso extraordinário, que é aquele recurso que vai chegando até o Supremo, que é concreto e difuso. De maneira abstrata, eu vou ter a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a de impromissão. E misto, eu tenho um mecanismo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, vocês também vão estudar como se dá esse mecanismo, e a suspensão de lei pelo Senado, que é um mecanismo misto de judicial com não judicial. Então, temos que a ideia de jurisdição constitucional, ou seja, essa competência de proteger a Constituição, é muito ampla e vai além do judiciário, né? E sua grande razão é garantir a supremacia constitucional, as competências da Constituição, os direitos humanos e o Pacto Federativo. Com isso, pessoal, nós encerramos o conteúdo de Direito Constitucional 2. Sou muito feliz por ter podido compartilhar o semestre com vocês. Agradeço particularmente aos colegas que estão aqui até esse momento. Deixo um abraço muito grande. Desejo sucesso no curso e que os ensinamentos de constitucional possam servir para vocês desenvolverem não só uma boa atuação profissional, mas compreender bem não apenas os outros ramos do direito, mas todo o mecanismo de funcionamento democrático de nossa sociedade. Muito obrigado. Fico à disposição e podem entrar em contato pelos meios que já estão disponíveis. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, professor.